De la escasez a la abundancia es nuestro tema de hoy en nuestro podcast. Empezamos un podcast más. Você sabe que o primeiro que Deus hace para cambiar a economia de uma pessoa é cambiar a mentalidade. Cambiar a mentalidade de escassez por uma mentalidade de abundância. Esta ha sido nossa guerra, nossa batalha a diário para que uma pessoa desfrute da grandeza de Deus. Hemos visto, Pastor Victor, que muita gente, desafortunadamente, ha sido atrapada e condicionada, conformada alguns dichos, alguns provérbios, alguns refrões, algumas frases que se volvieron crenças para ela. Frases que han sido repetidas uma e outra vez e que se volvieron uma crença. Dentre estas frases, Pastor Victor, e vamos aqui a poner-lhes algumas, ponga a primeira, por favor, para que esta pessoa acompanhe. Disse assim: assim nos tocou viver. Esta frase é maligna, porque expressa resignação ante as circunstâncias, como se não houvesse possibilidade de cambiar. Assim nos tocou viver, é decir, não há como romper este ciclo, não há como sair adelante, não há como sair a flote, não há que fazer. Muita gente, desafortunadamente, ha creído que é a vida que lhe tocou. A miséria é a vida que lhe tocou. A escassez, desafortunadamente, é a vida que lhe tocou. Estar por el piso, ser humilhado, viver de migajas, é a vida que lhe tocou. E em verdade não lo é. Deus nos ha prometido uma vida abundante e não na vida de escassez. É verdade, senhor Obispo, e é muito importante que você que acompanha este vídeo entenda que essas frases não são frases inocentes, porque essas frases são as frases que han formado a mentalidade da maioria das pessoas. E por isso, senhor Obispo, que para que a pessoa pueda ter uma vida prosperada, ela necessita deste cambio de mentalidade. E é justamente o que nós hemos hecho, por exemplo, nos lunes e quando predicamos a palavra de Deus, como neste podcast. Por exemplo, por que hace toda a diferença que você acompanhe este podcast? Porque aqui você receberá os verdadeiros pensamentos de Deus. Porque o que hace a diferença, senhor Obispo, são os pensamentos de Deus. As pessoas han recebido essas frases, como essa, né? Assim me tocou viver, e han vivido conforme a esses dichos humanos que só nos hacen andar hacia atrás. É verdade. Pero que diz a Bíblia? Então, há que cambiar estes dichos, estes refrões, estes provérbios por la palavra. Quando nós transformamos nossa mente, como disse a Bíblia em Romanos capítulo 12, o versículo 2, a Bíblia diz: não os adapteis a este mundo, sino transformaos mediante a renovação de vuestra mente para que verifiqueis qual é a vontade de Deus, lo que é bueno, aceptável e perfeito. Então, ele nos invita a transformar, a cambiar nossa mente, mire que coisa, por la palavra de Deus. Uma renovação mental, em verdade. E é forte, porque não os adapteis a este mundo. Muita gente se ha adaptado a uma vida de miséria, se ha resignado, desafortunadamente, se ha conformado a uma vida de escassez, quando não é de la vontade de Deus. La clave está em la transformação de vuestra mente. A palavra transformação, Victor, vem de metamorfoses, que é uma transformação total e completa. Temos a imagem de um como que se fosse um capucho, não uma oruga atrapada a um capucho, como se fosse um gusano, não uma oruga atrapada a um capucho, antes que se vuelva, antes que se transforme em uma mariposa. Está ali como um ser insignificante, atrapado a este capucho, sem poder sair, pero ela quer liberar-se. Então, quando começa a ser esta força, este esforço para romper com este capucho, então ela libera umas substâncias que generam as alas e todo o que ela necessita para alçar um vuelo. E é isto que essa pessoa necessita: transformações, metamorfoses. É decir, caramba, este esforço para romper com este mundo de miséria, de escassez, e para que Deus venga a transformar-me. E isso ocorre, senhor Obispo, quando a pessoa recebe da palavra de Deus. E, por supuesto, tem a presença de Deus, porque nós hemos dicho isso, que esta metamorfose ocorre quando, primeiro, a pessoa tem a presença de Deus, busca de Deus, e depois, quando ela se esforça,
hace essa força que, bem te digo, hace esta força para rechazar os malos pensamentos. Os pensamentos, os dichos que não são inocentes. Vou a señalar isso porque é uma verdade. A pessoa acha, a pessoa pensa ser graciosa. É gracioso. Sin embargo, não é gracioso porque ha formado a mentalidade. E você tem que fazer uma força. E há pessoas, senhor Obispo, que querem um cambio de mentalidade, sin embargo, não querem ser uma força. É decir, não querem rechazar esses malos pensamentos, como hace a mariposa antes de tornar-se mariposa. Ela tem que fazer um esforço para sair de aquello e ser quem ela é. É isso que cambia a situação de uma pessoa. Es decir, transformaos por la renovación de vuestra mente, de vuestros pensamientos. Es lo que nosotros estamos intentando hacer en esta programación. Ponga la siguiente frase, por favor. Mira el siguiente dicho. Dice assim: el que nació pobre, pobre se queda. Mire que frase demoníaca. Refuerza la idea de que no se puede romper el ciclo econômico. Quanta gente ha creído en esto? He nacido pobre, pobre me quedaré. Mis abuelos, mis bisabuelos, mis papás, en mi familia, en mi generación, nadie ha prosperado. Nos tocó vivir en la pobreza, entonces hay que aceptar, hay que adaptarse. E a pessoa acaba entregando-se a la suerte e vive em la mala suerte. A pessoa se entrega à vida que está vivendo, não cresce, não avança em seus pensamentos, em sua mentalidade, porque já puso, senhor Obispo, em seu coração: sou pobre, vou quedar assim. Sin embargo, quantas pessoas saíram da pobreza e hoje han tenido uma vida abundante? E não é só na vida abundante, economicamente falando, que estamos aqui oferecendo. Estamos aqui falando de uma vida abundante em todos os sentidos e aspectos. Sin embargo, a pessoa não pode seguir com esses pensamentos: sou pobre, sou pobre. Não, você pode. E pobreza, senhor Obispo, é a falta de algo. Claro. E a pior pobreza que há é a pobreza de mentalidade. É quando a pessoa não quer, sabe, lhe falta um pensamento, uma mentalidade de abundância. E aí que nascem as frases: não, se Deus quer, primeiro Deus. Deus quer, sempre quis e sempre querrá que você prospere. Então, amigo, há que abrir a visão, há que cambiar a mente, há que sofrer esta metamorfose para que Deus cambie esta situação. Ponga na frase mais aí, por favor. Na terceira frase: a ver de que cuero salen más correas. O que significa isto? Sugiere que os recursos são limitados e há que ver hasta onde alcança. Hasta onde alcança. É decir, caramba, a ver que dá, não? A ver onde chegarei, a ver onde alcançarei. E é interessante que a mentalidade de escassez é assim: ou vou ter uma coisa ou outra. Não há como ter as duas. Não há como ter as duas. Ou vou ter dinheiro ou paz. Ou vou ser uma pessoa bem-aventurada em minha economia e mal-aventurada em minha vida sentimental, por exemplo, porque há pessoas que quando o matrimônio está bem, a economia está mal, quando a economia está mal, o matrimônio está bem. Nunca pode ter os dois. É uma mentalidade, senhor Obispo, de escassez. Claro, pero Deus quer dar de lo mejor em todos os sentidos, em todos os âmbitos, em todas as áreas. Lo mejor em sua economia, em sua família, em sua saúde, em sua vida espiritual, principalmente, comunhão plena com Ele. Pero há gente que desafortunadamente tem esta mentalidade limitada. Perdona-me cortar-lhe, senhor Obispo. Há pessoas que pensam que não podem ter dinheiro e a presença de Deus. Porque quanto mais pobre, mais cerca de Deus. Mira que essa é uma mentalidade religiosa que há dominado a maioria das pessoas que se dizem cristianas. Hemos visto isso aqui em México de uma maneira muito forte. Esta é a verdade. Ponga a próxima frase, por favor. Aí está. Quando a cobija é corta, alguém se queda descoberto. Implica que se uno gana, outro perde. É decir, se a cobija é corta, então não há como cobrir duas pessoas.
Pero la cobija de Dios, el manto de prosperidad de Dios, es grande, suficiente para usted, para su esposo, para su filho, para su hijo, para su familia, para toda su descendencia, desde que usted lo busque y crea y cambie esta mentalidad. Sabe, pastor Vitor, me estoy recordando de la viuda de Sarepta, porque cuando Elías se acerca a esta señora, en 1 de Reis 17, ella tenía una mentalidad de escasez, la mentalidad de la última comida, ¿no? Sí. Porque quando Elias le pide a ella, mira, hazme um pão para mim, e ela dijo, não, tão certo como vive o Senhor tu Deus, não tenho nada em casa, solo tenho um pouquinho de harina e um pouquinho de aceite, e vou preparar a última comida, mentalidade de escassez, e depois moriremos. Es decir, ella já havia planificado seu futuro, já estava em seu projeto, a última comida e depois a morte. Elías viene para reprogramar la mente, cambiar la mente de escassez por una mentalidad de abundância. Hazlo primero para mí, le garantizo que no faltará para ti, para tu hijo, hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella obedeció y hubo una multiplicación sobrenatural. Entonces, solo hay una cosa que transforma, que hace esta metamorfosis en la mente, es la promesa. Es verdade, senhor bispo, porque quando ella creyó en la promesa, en la palabra que salió de la boca del profeta, ella abrió mano, ella rechazó el natural, rechazó aquele poquito de harina que tinha, aquele poquito de aceite que tinha, e creyó en la palabra que salió de la boca del hombre de Dios. ¿Y qué pasó? El milagro. Porque es eso, la persona tiene que entender que Dios no depende, señor obispo. Nosotros hasta hablamos sobre eso por esos días, que la matemática de Dios no es la misma que la del hombre, ¿verdad? Es verdad, es distinta. E vamos a seguir tocando neste tema. Uma frase mais, por favor, ponga. Esta é conhecida. Al pobre le llueve sobre mojado. Que significa? Refuerza uma visão de desgracia constante, llover sobre el mojado, es decir, un problema tras otro, un abismo llama a otro abismo, un problema llama a otro problema, una desgracia llama a otra desgracia. Pero hasta quando esta persona vai viver esperando lo peor? Caramba, Deus nos ensina a esperar lo mejor por parte de Él. Es por eso que quando Pedro regresa de la pesca milagrosa, antes de la pesca milagrosa, dice la Bíblia que ele tinha uma mentalidade de frustração, estava frustrado, trabalhei toda a noite, caramba. Pero quando Jesus lhe dijo, mira, regresa al mar y echa la red a la derecha, y él obedeció. Entonces hubo algo milagroso, glorioso, que foi a gran pesca, a pesca milagrosa, e a Bíblia diz que se llenaram 2 barcas que se estavam hundindo tamanha quantidade de peces. Es decir, quando uma pessoa cambia a mentalidade de frustração por la palavra, obedece a palavra de Deus, então um milagro acontece. É verdade, senhor obispo. Nós hemos visto que desafortunadamente há pessoas que traem esta crença terrível em sua mentalidade. Hasta quando ela recebe uma boa notícia, ela queda assim, a hora que mal que vendrá. Qual será o próximo problema? Porque não é possível que estou recebendo uma boa notícia. Há pessoas que não creem quando viene algo bueno. E hasta o momento que Jesus falou com Pedro, Pedro estava assim. Não creia que ia cambiar nada, creia que ia chegar em sua casa fracassado, derrotado, com as mesmas deudas, não havia pescado nada, e normal, dia mais de derrota. Só que quando a palavra entra, a palavra cambia isso, porque a palavra cambia a mentalidade, as crenças. Porque é isso, senhor obispo, que define a vida da pessoa, suas crenças. Verdade. Uma reprogramação mental. É isto que uno necessita. A próxima frase, por favor. Diz assim: el que nasce para maceta não passa del corredor. Esta frase é poderosa. Significa que uma pessoa não cambiará seu destino ou suas limitações, por mais que se esfuerce. El que nasce para maceta não passa del corredor. Me recuerdo de Gedeón, que tinha esta mentalidade de escassez. Nasci para ser pobre, porque quando o ángel se lhe aparece e lo convoca para uma grande missão, ele disse: "He aqui minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor de la casa de mi padre." Es decir, se há uma fila, sou o último de la fila. A mentalidade de escassez, nasci para ser maceta, del corredor não passo. Pero el ángel lhe dijo: "El Senhor es contigo, valiente guerreiro."
Es decir, cambió la programación mental. Esta mente de escasez, esta mentalidad de escasez, hay que ser cambiada por una mentalidad de abundancia. El Espíritu del Señor vino sobre él y él hizo historia, caramba. Es esto que Dios quiere hacer por esta persona. E aquele homem que era el último passou a elegir outros. Verdad. É interessante isso, não? Porque ele era o último. Depois juntou-se a ele uma multitud. Depois ele, não, esses podem regressar. Depois passou por uma outra seleção e de allí sacou os 300. Ele que era o último passou a ser o primeiro. Ele que estava à frente. Ele que exerceu liderazgo em Israel, senhor bispo. Vês o que Deus hace quando o Espírito entra. Verdade. Cambia a mentalidade, a maneira da pessoa ser. E é com você, senhor bispo. É com esta pessoa que Deus quer ser. Porque Moisés também isso é. Quando falou assim, não, envia outro. Não é você. E esta pessoa que está acompanhando agora este podcast, é com ela, senhor bispo. Claro, então, qual é a clave? Transformaos por la renovação de vuestra mente. Hay que renovarla. E aí está uma grande importância que você esteja conosco todos os lunes, porque os lunes lhes hemos ensinado claves poderosíssimas, secretos poderosíssimos, princípios maravilhosos para que você venga a cambiar esta programação mental de escassez por uma mentalidade de abundância. Amigo, se você nasceu pobre, você morirá rico por la fé. Esta é a palavra de Deus. Hoje você é um Gedeón, quizás o menor de la família mais pobre. Mañana você será um líder, uma pessoa que marcará a diferença para a glória de nosso Deus. Essa história que ele que nasce para maceta, del corredor não passa. Caramba, é um dicho maligno. Se você nasceu para maceta, o Senhor vai romper com esta maldição e você vai avançar, saldrá a flote por la fé. É isto que queremos. Quando a cobija é corta, alguém se queda descoberto. Não, a cobertura espiritual de Deus é uma cobertura de abundância que abarca todos que estão a seu alrededor. Se você quer transformar-se de verdade, cambiar esta mentalidade de escassez por uma mentalidade de abundância, permaneça conosco. Todas as semanas aqui estaremos ensinando-lhes que fazer. E todos os dias lunes estaremos em nosso templo de los milagros, e nesta cadena de la prosperidade com Deus, para ensinar-las que fazer, como fazê-lo, quando fazê-lo, para que haja um câmbio total. É verdade, senhor bispo. E só hoje você aprendeu que com a presença, por isso prosperidade com Deus. Primeiro a presença de Deus e depois um cambio de mentalidade. Se você busca isso de Deus, senhor bispo, é impossível que a pessoa não desfrute da prosperidade prometida na Bíblia, porque a palavra de Deus é um livro onde mostra como ver, como ouvir, como actuar, como ser, que a pessoa tem que fazer, como sembrar, para que haja de hecho uma prosperidade não só espiritual, sino financeira. Verdade. Hablamos de cambiar a mente, metamorfoses, que é esta transformação total e completa, pero nunca se olvide, como bem colocou o pastor Víctor, solo el Espírito Santo tem este poder. Isto não é um esforço humano, não é mais conhecimento, mais sabedoria, não, mais informação, não. É o poder de Deus que entra e todo lo cambia por la fé. Busque dele. Estou seguro que você experimentará de uma temporada de abundância e de prosperidade. Bendiciones, saludos y hasta pronto. Comparte y suscríbete en el canal.